Olá a todos, mais uma vez, professor Valdecir aqui, falando de Ivoti aqui do Instituto Paté, aqui com nosso colaborador agora, Mesquita. E o Mesquita disse, eu vou falar umas coisas interessantes aí, e deixa o título disso como gratidão. E nem eu sei qual é o assunto que o Mesquita quer compartilhar aqui conosco. Então, tá contigo, Mesquita. Uma das coisas mais puras do ser humano é ser grato a tudo e a todos que, de uma forma ou de outra, fizeram parte ou fazem parte de sua vida. Eu preciso ser grato publicamente a algumas instituições que eu fiz parte, outras que ainda faço parte, por tudo que elas me deram de oportunidade, de conhecimento e de luzes. Quando eu falo luzes, cada um dos irmãos que fizeram parte da minha vida e que fazem parte até hoje, me deram a oportunidade de conhecê-los melhor. Nada melhor do que a troca para a gente crescer. Então, eu vou falar sobre alguns grupos que eu fiz parte, outros que ainda faço, que não é muito comum publicamente falarem que ainda existe aquele mito do sagrado. O que é sagrado não pode ser revelado. E se é sagrado, deve ser revelado. Só que tem coisas que a gente não fala porque, por força da promessa que tu fez, das iniciações que tu passou. Jamais falarei sobre a questão dos rituais. Não vou falar de forma alguma o que não deve ser falado. Mas é preciso que eu diga que fui maçom durante muito tempo, ainda sou maçom licenciado na minha loja mãe, loja Recuperação de Caçapava do Sul. Sou membro ativo ainda da loja Monte Oreb de Santana do Livramento, que eu até estou em falta com os irmãos, não tenho ido lá por causa da distância e as dificuldades enfrentadas por toda a população. Mas essas lojas, elas me abriram um universo que até então eu não conhecia. Eu preciso também ser grato à Ordem Rosa Cruz, à MORC, por ter me mostrado algumas luzes quando eu estava em trevas. Quando comecei na maçonaria, eu sempre fui curioso, eu sempre fui o cara de querer saber das coisas. E eu não me contento só com aquilo que eu ouço, eu gosto de comprovar as coisas. Não sou daquele que só acredita tocando, botando a mão. Tá? Não, mas eu quero que me dê a oportunidade de eu discutir o porquê que está acontecendo isso, porquê que está acontecendo aquilo. Sempre dentro das normas estabelecidas pelas instituições. Se tu faz um juramento, aquele juramento, naquele momento é sagrado e o resto da tua vida é sagrado. Porque eu aprendi nessas instituições que aquilo que a gente amarra em loja, aquilo que a gente acorda em loja, aquilo a gente acorda no universo. Já que as lojas, em qualquer instituição, elas representam o universo, elas representam o mundo. A palavra loja significa loca, ou seja, mundo. Então, a maçonaria, através dos seus ensinamentos milenares, ela me deu a oportunidade de não me conformar com os rituais somente, mas ir além. E saber por que os nossos irmãos do passado deixaram um legado tão grande de sabedoria.
Então, eu preciso agradecer a esses irmãos do passado, nossos antepassados, pelas luzes que deixaram disponível, não ao Mesquita, mas a todo buscador. A gente, mundo quer correr atrás. Não basta a gente saber através dos outros, a gente tem que comprovar. Ou seja, a gente tem que participar e fazer com que aquele ensinamento entre na gente e nos coloque num universo paralelo, que é o universo onde está realmente a verdadeira fonte do conhecimento. Não tem como eu estudar uma obra qualquer e me basear só no autor. Eu tenho que me basear naquilo que o autor está colocando para o grupo, mas eu preciso saber de onde é que ele tirou. E aí a gente se depara naquela velha chamada. Da onde saiu isso? Quem foi que escreveu isso? Quem foi que intuiu isso? Quem foi que canalizou isso? Da onde tiraram isso? Não tem nada escrito. Então, esses questionamentos, todas as organizações que eu fiz parte, Ordem do Grau na Terra, também, eu fiz parte há muitos anos, foi iniciado no Templo de Embula, em São Paulo, já há 25 anos. Cada uma dessas instituições tem características próprias. Mas quando a gente amplia a visão de conhecimento em qualquer uma delas, a gente se depara com a coisa mais fantástica que existe. Todas seguem o mesmo caminho. Com palavras diferentes, com rituais diferentes, com ensinamentos diferentes, com irmãos diferentes, todos buscando o mesmo objetivo, cada um com o seu jeito, cada um com o seu ritmo, cada um com o seu propósito. Então, eu só tenho que agradecer essas instituições que, num determinado momento do desenvolvimento do homem, fizeram tudo para a humanidade, criaram tudo para a humanidade. Quando a gente fala na maçonaria, a gente teve, num passado não muito longe, grandes irmãos, grandes vultos na história do mundo. Se vocês forem olhar para a história americana, ela é recheada de ensinamento maçônico. Se a gente for olhar para o dólar, o número 1, é um símbolo maçônico em cima do outro. Se a gente for olhar para as criações intelectuais do universo, de onde é que vem? Às vezes de homens desconhecidos, mas se tu começa a pesquisar, tu vai ver que ele está aqui ou ele está ali. Então, o que acontece? O templo maçônico, para mim, é um templo onde a manifestação do grande arquiteto do universo, que é o nosso Deus, ele está presente. No momento que tu adentrou a uma loja maçônica, tu para, olha e deixa a tua cabeça fazer o resto. Porque não existe nada num templo ou da maçonaria, ou da Ordem Rosa Cruz, ou da Ordem do Grau, que aí a história já vai para o outro lado, que já vai lá para os cavaleiros da Tábua Redonda, vai lá para os templários, vai lá para... lida com, digamos assim, com conhecimento diferente, mas tudo é a mesma coisa. Cada um tem um jeito de contar a sua história. Então, agradeço por eles terem me ensinado a entender que eu não sou o dono da verdade. Eu sou um pequeno pote onde a verdade está depositada temporariamente em mim. Eu digo que a verdade é construída a cada momento da vida da gente. Eu não posso construir verdade sem que eu tenha um outro no meu lado para a gente fazer o intercâmbio de pequenas fagulhas de conhecimento. A gente troca e a gente soma e a gente divide, sempre pelo número de pessoas que está participando dessa conversa. Nós somos dois, somos o meu conhecimento com o conhecimento do outro, dividido por dois. Então, nós ficamos com uma parcela de conhecimentos iguais. Se eu tinha um pouco mais e ele tinha um pouco menos, soma o meu com o dele, dividido por dois. Então, aí ele tem
50% é 50%. E essa é uma visão que eu aprendi olhando a simbologia. Quando tu olha os irmãos da coluna do norte, que é a coluna iniciante nas instituições maçônicas, a gente fica feliz, porque ali estão os irmãos novos chegando, e esses irmãos vêm cheios de esperança de mudarem o mundo, e o que eu sinto? Que aquele local onde eles estão vai dar ferramentas para eles poderem mudarem o mundo. Mas não se muda o mundo sem mudar o homem. O homem tem que ser mudado para que ele trabalhe e se esforce para melhorar o mundo em que ele vive. Consequentemente, ele vai melhorar a sociedade. Ele vai ter uma família mais justa, mais orientada. Hoje, falar em família é uma coisa temerosa. A própria Igreja Católica Apostólica Romana, eu tenho lá meus problemas com o formato da igreja, mas eu não posso negar a grande valia que ela teve na formação social, começando pela família. Se não tem família organizada, não tem sociedade organizada. Não tendo sociedade organizada, o caos se aproxima. Então, hoje, a gente precisa, e aí eu agradeço o Instituto por estar me dando a oportunidade de dizer aquilo que muitas vezes a gente não tem oportunidade de dizer em outros lugares. E como eu sou responsável pelo que eu falo, essa oportunidade eu não posso, de forma alguma, deixar de agradecer. Assim como eu agradeço a Sociedade Espírita Brasileira por ter sido espírita há muitos anos, assim como eu agradeço o que eu aprendi dentro da Umbanda, assim como eu agradeço outros caminhos que eu percorri e que me ensinaram, não botaram nada na minha cabeça, mas me deram a oportunidade de eu buscar, eu pesar esses conhecimentos, os prós e os contras desses conhecimentos. Na grande maioria das vezes eu acertei, mas algumas vezes eu errei. Então, quando a gente erra, a gente precisa parar, repensar a ação, repensar de que forma, por que eu errei, onde é que eu errei, o que eu fiz que podia ter sido feito diferente. Eu não acredito que o homem erre por livre e espontânea vontade, a não ser que ele seja um maluco. O homem que pensa, ele se equivoca, ele se engana, mas ele não erra, porque ele está tentando melhorar, ele está tentando fazer com que aquelas verdades que estão borbulhando em roda dele entre para dentro dele e ele possa botar aquilo em prática. Sem a prática, não existe evolução. Então, agradeço ao Instituto Paterno Mãe por estar me dando a oportunidade de fazer essa chamada para todos os irmãos da face da Terra. Quando eu falo irmão, eu falo homens e mulheres. Embora algumas instituições que eu fiz parte não aceitavam, não permitiam a frequência das mulheres. Outras não, assim como a Ordem Rosa Cruz permite. E quero agradecer também publicamente a minha mulher, que depois de 10 ou 12 anos que eu era Rosa Cruz, ela se iniciou na Ordem Rosa Cruz quieta, silenciosamente. Quando eu vi, ela já estava fazendo o primeiro grau da Ordem Rosa Cruz. E foi uma coisa maravilhosa, porque aí a gente tem com quem conversar na hora de dormir, na hora de acordar, na hora do mate, na hora de... os assuntos já começou a ficar bem afim. Então, essa oportunidade é muito interessante, porque as coisas secretas são secretas quando se desconhece. Não existe nada secreto. E hoje, mais do que nunca, aquilo que era secreto, a informática está terminando com o secretismo. O camarada hoje não precisa fazer texto nenhum, ele vai lá e diz, olha, eu quero falar sobre abóbora. Vem tudo que tu quiser. Então não precisamos nem pensar. Isso me deixa preocupado.
O homem não pode parar de pensar. E o Instituto Pasteur está marcando um ponto muito grande. Neste momento, olha, este é um ano complexo. Esta era é a era da luz, mas a luz na mão de quem não sabe o que vai iluminar, ela se torna uma ferramenta muito perigosa. Isso tudo pode ser trazendo para nós a oportunidade de a gente mexer com coisas que ninguém permitia. Então, mais uma vez, a palavra-chave dessa minha fala é gratidão. Quero agradecer a todos os irmãos do Instituto e dizer que a gente vai continuar no caminho, e agora com mais força, porque nós estamos tendo a oportunidade de poder falar. Como eu tenho muito cuidado com o que eu falo, eu não tenho medo de falar coisas indevidas, até porque eu não falo. Se eu tiver um acordo firmado com alguém e eu brigo com esse alguém, eu posso morrer de velho. Aquilo que eu tratei com ele está tratado. A gente pode até ficar inimigo. Mas aquilo que nós falamos lá no passado, promessa dada, palavra empenhada, ela é universal. A gente leva ela para qualquer lugar que a gente vá, seja nesse plano ou num outro plano. Até porque o acordo ele é válido aqui e lá também. Com certeza, o que está em cima é igual ao que está embaixo. Hermes. Trismegisto. Tábua de esmeralda. É isso aí. Então, olha só os conteúdos que estão por vir aí, tá? Para a gente conversar, trocar ideia. E nós estávamos conversando antes também, só fazendo um parênteses aqui, mas e tu colocaste uma frase ali muito interessante, porque as pessoas hoje elas conhecem só um lado, né, da moeda, tem aquela história, né? A história ela é contada somente por quem vence a guerra. Eu tenho uma preocupação muito grande. Eu sou um ledor. Eu sou um cara que, como a vida da gente existe uma data cronológica, uma idade cronológica, eu percebo que o meu tempo no plano terreno, ele está diminuindo. Sou um cara que vou morrer velho, tenho certeza que vou morrer velho. Tive algumas indicações para pensar assim. E então, quando eu vejo uma história contada, eu procuro ler várias versões dessa mesma história, porque eu me reservo o direito de fazer análise e aceitar ou não aceitar. Eu não vou ler uma única opinião. Eu não gosto de pregadores também, porque pregador sempre segue alguém. E se ele está seguindo alguém, ele não está seguindo a consciência dele. Então, a gente tem que ter muito cuidado. Não tem limite a quantia de falsos profetas que a gente tem encontrado na vida. Eu tenho uma palavra do Osho, muito interessante, meio maluco, o cara era demais, mas ele dizia uma coisa interessante: eu não quero seguidores, eu quero que pensem naquilo que eu pego. Olha que coisa linda. E aí joga a responsabilidade no pensador. Ele lava as mãos. Tu quer aceitar o que eu estou te dizendo, tu aceita. Você não vai para casa, consulta o travesseiro e vê se eu estou certo ou se eu estou errado. Que aí tu vai tirar as tuas próprias conclusões. E o Instituto Pasteur, por tudo que a gente tem conversado, ele é um provocador. Por isso, por esse motivo que eu estou tão feliz em poder estar com vocês e a gente poder ter discutido por tantas horas seguidas, tantos dias seguidos, esses assuntos que não são comuns. O corriqueiro comum todo mundo faz. Agora, as coisas que realmente estão enraizadas na formação social do nosso povo,
passa-se a mão por cima, porque eu não vou falar tal coisa, porque eu vou ofender tal grupo, eu não vou falar tal coisa, porque as minhas palavras podem ser mal interpretadas e papapá. Isso é balela. A gente tem que cuidar o que diz, procurar falar coisas que a gente possa ter certeza que a gente não está falando nada fora aquilo que o Criador deixou. Então, eu sempre me preocupo, porque os textos eu procuro ler mais de uma vez, até porque eu tenho a felicidade de poder ter uma cabeça mais ou menos razoável, apesar de ter quase 80 anos. E eu tenho que manter isso aí. Manter, porque eu me sinto responsável por uma série de coisas que eu ainda não consegui mexer. Não que eu vá resolver alguma coisa, mas eu vou provocar alguém para chegar para o meu lado, para a gente poder discutir. Vamos conversar, vamos ver se a gente acha algum tipo de solução. E quando a solução não está aparente, ela está no nosso inconsciente. Ela está no nosso subconsciente. Ela está borbulhando em volta da gente. É só do tempo que a gente lia os livros e os autores diziam, perguntavam, de onde é que tu tirou isso aí? Ah, eu tirei do mundo acástico. Era uma coisa maluca, a gente descobriu o que era isso. Hoje, facilitaram, ficou muito perigoso, mas facilitaram. Eles criaram a nuvem. Então, o mundo acástico do passado é a nuvem de hoje. Só que alguns segmentos que nós estamos buscando nos dão a capacidade de eliminar essa intermediação da internet, essa intermediação do mundo acástico. Nós temos a capacidade de buscar na fonte. É só não ter preguiça. E estar aberto. Coração, livre. E fazer o bem. No coração está o balizador, está o equilibrador, está tudo. E o coração te permite fazer o bem e fazer o mal, mas ele tem uma diferença. Ele vai te mostrar que o bem traz X resultado, e o que não é muito o bem vai trazer um resultado desastroso. Então, por quê? Se nós temos direito de escolha, vamos escolher fazer o bem. Ah, mas não dá dinheiro. Mas que é isso? Eu nasci pelado e sem dinheiro, e o dia que eu for, eu não vou poder levar nada. Eu quero deixar marcas no caminho. Nós precisamos deixar marcas. Caminhar é preciso, mas não no ar. Tem que caminhar deixando marcas. Que as pessoas um dia possam nos olhar, quando eu digo nos olhar, eu digo no Instituto, lá num futuro bastante avançado, e se perguntar, olha lá, no ano 2000 e pouco, olha o que esses caras tratavam. As instituições, normalmente, eu fazia umas matérias em jornal, fiz muita matériazinha para jornal, textinhos. E, normalmente, quando o cara ia convidar a gente para fazer um texto sobre alguma coisa, ele dizia, cuidado com o que tu fala. E eu já perdeu o colunista, porque eu não entro nesse jogo. Se eu digo, se eu falo, se eu escrevo, a responsabilidade é minha. Se o cara não confiar na gente, passou o tempo da censura. Só tem uma força no universo que pode e deve censurar os malucos da vida aí. É Deus. Esse pode dizer a hora que a gente tem que parar. E ele tem as ferramentas para calar quem quer que seja. Então, para que a gente vai arrumar uma briga com Deus? Não, a gente tem que estar de mãos dadas com ele para a gente poder desempenhar esse papel de despertador. É isso aí. Gratidão, professor. Então, agradecer ao Mesquita pelas palavras aí. Mais uma vez estender o convite a todos vocês. Inclusive, Instituto Paté, né? Paté quer dizer caminho.
Então, como diz o Mesquita, pessoas que não são provocadas dificilmente encontrarão o seu caminho. Por isso, o Instituto Pater, esse é o caminho. E aqui, um ilustre professor aí, né, que com certeza tem muito conteúdo aí, né, para ajudar você aí, né, a encontrar o seu caminho, porque às vezes a gente é difícil encontrar, né, informações ou respostas ou alguém que possa talvez dar um conselho ou fazer você evitar dar tanta cabeçada por aí até se encontrar aí, né? Então, mais uma vez, obrigado, Mesquita aí. Fica a gratidão aí estendida mais uma vez, né? A você também que está aí assistindo isso. Obrigado a todos. A gente se encontra aí no Instituto Pater. No caminho. No caminho. Valeu, até.